Seja bem-vindo, seja bem-vinda à série Provérbios e Vida Sentimental. Hoje nós estamos no dia 8 de junho e nós vamos ler Provérbios capítulo 8. Para quem ainda não leu o livro de Provérbios, Provérbios é um livro de sabedoria que tem 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, todos os meses você consegue completar a leitura de Provérbios. E o livro de Provérbios pode ser lido sobre várias perspectivas. Nesse mês de junho, como você sabe, no dia 12 de junho se comemora o Dia dos Namorados. Então nós estamos nesse mês dando esse foco para o tema da vida sentimental. No mês de maio, nós fizemos um estudo de Provérbios e trabalho, porque o mês de maio começa com o Dia do Trabalho e nós demos uma atenção especial para a leitura de Provérbios na perspectiva de carreira profissional, negócios e vida profissional. Agora, nesse mês de junho, nós estamos dando esse foco na vida sentimental. E hoje é dia 8, vamos ler Provérbios 8, que nos fala sobre a sabedoria para a vida sentimental. Fazendo aqui a apresentação do que nós vamos ler. Em um seriado de leitura de Provérbios e vida sentimental, nós vimos os alertas dos capítulos 5, 6 e 7 sobre sedução, infidelidade, armadilhas e escolhas erradas. Agora, em Provérbios 8, o foco deixa de ser apenas o que evitar e passa a ser o valor de escolher a sabedoria antes de escolher um relacionamento. A sabedoria aparece como uma pessoa chamando todos para ouvi-la. Você vê ali que nós pusemos a palavra sabedoria em letra maiúscula de maneira intencional, porque o próprio texto de Provérbios apresenta a sabedoria dessa forma. Então a sabedoria, ela é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. A sabedoria aparece como uma pessoa chamando todos para ouvi-la. Nós vamos falar isso ao longo da leitura aqui. Agora vamos fazer aqui uma apresentação rápida da série, para aqueles que estão acompanhando, até para aqueles que não estão acompanhando, para terem uma visão geral dessa série. Provérbios 8 é um capítulo que não é um alerta, ao contrário dos anteriores. Ele é um convite. Veja a progressão da série. No dia 1º de junho, nós lemos Provérbios 1. E Provérbios 1, nós demos um enfoque de não entregue o seu coração para qualquer pessoa, mas entregue o seu coração para alguém que tem o temor ao Senhor. No dia 2, nós lemos Provérbios 2 e nós demos um destaque de não se apaixone antes de observar isso. Nós colocamos uma lupa como a capa do vídeo de Provérbios 2, dizendo da importância de prestar atenção ao caráter. No dia 3, nós lemos Provérbios 3, que fala sobre a entrega dos caminhos ao Senhor. E nós demos um destaque, entregue os seus sentimentos a Deus. Usamos uma bússola, indicando que quem dá o norte na nossa vida, em todos os sentidos, e inclusive na vida sentimental, deve ser Deus. Ele deve ser a nossa bússola. Depois, no dia 4, nós lemos Provérbios 4, que fala no versículo 23, sobre tudo o que você precisa guardar. Guarde o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Então nós colocamos o tema proteja o coração e colocamos um escudo como símbolo, como uma forma de indicar a importância de colocar um escudo e guardar, proteger o coração. No dia 5, nós lemos Provérbios 5 e nós colocamos como tema não troque o certo pelo provisório. E o símbolo usado foi uma aliança, porque Provérbios 5 fala sobre a importância de valorizar a fidelidade no casamento
e não entregar a fidelidade para as pessoas de fora, para a pessoa estranha, para a pessoa estrangeira, para a pessoa que é lisonjeira, que elogia e que está de fora. Depois em Provérbios 6, nós lemos no dia 6, que fala sobre vários sinais de alerta, que todos devem se atentar à questão financeira, não realizar empréstimo de dinheiro, não assumir a fiança de ninguém. Depois, ainda em Provérbios 6, o cuidado com pessoas preguiçosas, que são acomodadas com o comodismo, porque isso leva à desgraça, à miséria, à ruína. O cuidado com pessoas que vivem fazendo sinais. Falamos em Provérbios 6 sobre as pessoas que praticam o mal e também sobre o perigo do adultério. Em Provérbios 7, nós falamos sobre nem tudo que parece amor é amor. Nós falamos a respeito das pessoas que usam máscaras, pessoas que até mesmo estão dentro da igreja, que mostram que têm um relacionamento com Deus, mas que na verdade não tem nenhum compromisso. E hoje nós vamos chegar na sabedoria. Então, hoje nós estamos gravando Provérbios 8, que fala que a melhor escolha para a sua vida sentimental é a sabedoria. E nós vamos colocar aqui a coroa como símbolo porque a sabedoria, ela traz direcionamento, ela é a coroa para que traz a luz. Então, depois de vários alertas, o capítulo 8 muda o tom. Agora que você sabe o que evitar, vou mostrar o que deve buscar. Então, introdução. O livro de Provérbios traz conselhos práticos. Se no capítulo 7 nós vimos a anatomia da sedução agindo nas esquinas escuras e no crepúsculo, o capítulo 8 faz um contraste perfeito. A sabedoria aqui, ela é personificada como uma pessoa com virtudes que não se esconde. Ela clama nas praças, nos pontos mais altos e às claras. Este capítulo nos ensina a identificar o valor real de um caráter moldado por Deus, mostrando que os tesouros da sabedoria são o único alicerce seguro para uma vida sentimental feliz. Vamos para o bloco 1 do nosso estudo, que fala sobre a voz da transparência versus o segredo do erro. Vamos ler os versículos 1 ao 11. Nós vamos perceber desses versículos 1 ao 11, já lendo aqui o resumo da mensagem central desses versículos, que a sabedoria fala de forma clara a todos, sem rodeios, e com ela existem coisas excelentes e equidade. O verso 6 fala isso. Que existe prudência, no verso 5 fala isso. Verdade, verso 7, palavras retas e justiça, os versos 8 e 9, a correção, no verso 10, e ela vale mais do que os rubins, o verso 11. Vamos para a Bíblia para ler esses versículos 1 ao 11, que falam sobre a voz da transparência, que a sabedoria trabalha sempre com a clareza, com a luz, com a transparência. Entrando no texto bíblico, em Provérbios capítulo 8, nós vamos ler aqui na versão da Almeida, Revista e Corrigida, está escrito aqui, não clama porventura a sabedoria? Aqui está uma pergunta. E essa pergunta diz, por acaso a sabedoria não clama, a sabedoria não chama a todos? A sabedoria está em letra maiúscula, porque se refere a uma pessoa. O capítulo 8 mostra a sabedoria como uma pessoa. Essa pessoa é a pessoa de Jesus. Quando você abre a Bíblia no livro de Gênesis, você lê que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí no versículo 3 de Gênesis 1 está escrito assim, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então,
Nesse texto de Gênesis, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e Gênesis significa começo, significa princípio, significa início, significa o começo de tudo. Nesses 3 versículos de Gênesis 1, nós já vemos que Deus Pai, ele determinou a criação das coisas, que o Espírito de Deus estava se movendo, estava em movimento juntamente com Deus, e a palavra, quando Deus disse assim, haja luz, essa palavra, ela representa Jesus. Jesus estava lá, sendo a palavra que fez com que a luz aparecesse. Quando você lê esse texto de João, no capítulo 1, João faz esse esclarecimento. Ele explica para nós que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Quando João nos esclarece que Jesus é o Verbo, que ele estava com Deus, nós podemos entender que quando Deus disse, haja luz, Jesus, ele fez que a luz aparecesse. Ele estava junto com Deus. Só que no Gênesis, Deus ainda não havia revelado Jesus. Jesus foi revelado somente no momento em que ele veio ao mundo, quando o anjo Gabriel entregou a revelação para Maria, dizendo: você vai dar o nascimento, você vai dar à luz o nascimento daquele que é o Filho de Deus. Você vai ser visitada pelo Espírito Santo e vai conceber do Espírito Santo a Jesus. Então João vem e dá esse esclarecimento para nós. Essa explicação é importante para entendermos que a sabedoria é uma pessoa. Essa sabedoria, ela é Jesus. Quando nós seguimos a sabedoria que é Jesus, ele também é a palavra. Ele é a palavra, ele é a sabedoria. Então, dito isso, feito essa breve explicação, podemos entender Provérbios 8. Ele diz: não clama porventura a sabedoria, ou seja, a sabedoria não chama a todos, e a inteligência não dá a sua voz. Essa inteligência é uma expressão da sabedoria. Então ele está dizendo: Deus, por acaso, ele não chama a todos? Verso 2: no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Esse verso 2 está dizendo que Deus, ele sempre põe no caminho de todos alguma pessoa que fala a respeito dele. Então, no cume das alturas, seja junto ao caminho, seja nas encruzilhadas das veredas, Deus sempre coloca alguém para falar a respeito da sabedoria. Verso 3: da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas, ela está clamando. Verso 4: a vós, ó homens, eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Veja que a sabedoria está se revelando para todos. Ele está aqui no verso 3, da banda das portas, na entrada da cidade, na entrada das portas. Agora o verso 5. Entendei, ó simples, a prudência, e vós loucos, entendei de coração. Aqui no verso 5 nós vemos que a sabedoria, ela fala primeiramente a todos, ela fala de todos os lugares, ela fala para todos, e ela convida a todos para que recebam a prudência. Agora o verso 6. Ouvi significa ouçam, porque eu proferirei coisas excelentes, e os meus lábios se abrirão para a equidade. Tudo que Deus tem para nos dizer são coisas excelentes. São palavras que podemos seguir, orientações, conselhos que nos levam para uma vida de felicidade. Agora o verso 7. Porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. Com a sabedoria sempre está a verdade. Verso 8. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Verso 9.
Todas elas são retas para o que bem as entende e justas para os que acham o conhecimento. 10. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que ouro fino. 11. Porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Voltando aqui para o estudo, então, o que nós vimos nesse primeiro bloco é que a sabedoria traz a voz da transparência. Isso é contra o segredo do erro, que nós lemos no capítulo 7 de ontem, em que uma mulher se veste de prostituta, procura um jovem que é ingênuo e o agarra e lhe esforça o rosto e lhe dá um beijo e diz a ele que ela pagou os seus votos, que ela estava sozinha porque o marido tinha tomado um saquetel de dinheiro e só voltaria no tempo determinado e que não haveria problema nenhum dele se deitar com ela. Isso nós lemos ontem, em Provérbios 7. Nós vemos uma diferença, fazendo a comparação entre Provérbios 7 e Provérbios 8. Em Provérbios 7, as coisas são feitas às ocultas. Em Provérbios 8, a sabedoria clama de todos os lugares e convida a todos para que tenham encontro com a equidade, com a prudência, com a verdade, com as palavras retas, com a justiça, com a correção. Por isso ela vale mais do que os rubis. Agora, os principais ensinamentos espirituais. A sabedoria age às claras. Enquanto a sedução e o erro precisam das trevas, do isolamento e do segredo para acontecer, como vimos na mulher adúltera de ontem, a sabedoria de Deus, ela é pública, é transparente e reta. Ela se posiciona nas encruzilhadas para dar a direção certa. E o segundo ensinamento, o valor inestimável. O versículo 11 deixa claro que nenhum desejo humano, beleza física ou status se compara ao valor da sabedoria. Ela é a verdadeira coroa e o padrão de ouro. Aplicações para o mundo atual. A cultura do sigilo e dos aplicativos contra a transparência. Nós lemos isso nos versos 1 ao 3. Nós vivemos em uma época onde relacionamentos muitas vezes começam escondidos, alimentados por conversas ocultas e segredos digitais. A aplicação para os dias atuais é clara. O que é de Deus suporta a luz do dia. Relacionamentos saudáveis não precisam de zonas de sombra, senhas escondidas do cônjuge ou contatos camuflados. A transparência protege o coração. Agora as aplicações para a vida sentimental. Para os solteiros com relação à escolha. Rejeite relacionamentos que precisam nascer ou se manter escondidos por segredos, mentiras ou desculpas. Quem tem intenções puras e um caráter fundamentado em Deus, não joga com mistérios na escuridão. O interesse santo é transparente e busca a luz do dia. Então, todo tipo de relacionamento e que exija algum segredo, que exija que as coisas sejam feitas às ocultas, não tem a aprovação da sabedoria. Agora, para os noivos, para o seu fortalecimento, construa o noivado com base na clareza total. Planos financeiros, históricos de vida e fraquezas devem ser conversados abertamente. Se há segredos no noivado, o alicerce já começa trincado. Existem pessoas que hoje não querem ter filhos e eles escondem isso do noivo, da noiva. Se a pessoa não quer ter filhos, ela deve falar isso abertamente, porque a decisão de ter um filho é muito importante para aquelas pessoas que querem ter um filho. Tem pessoas que têm projetos de realizar estudos ou de abrir negócios em outro país, em outro estado, e muitas vezes isso vai gerar uma consequência para o noivo, para a noiva, de repente ficar longe da família dele, da família dela. Essas coisas precisam ser faladas abertamente.
jogar na ideia de que depois eu falo, depois eu convenço ele, depois eu convenço ela para seguir o mesmo caminho, para mudar de cidade. Eu já vi um casal que a esposa, a noiva, né, ela era de uma região quente e o noivo, no caso, era de uma região fria. E o noivo estava com planos de, no futuro, voltar a morar na sua cidade para poder ficar mais perto da família. Até que, quando ele falou a respeito desse assunto, o noivado acabou não dando certo. Por quê? Porque a noiva disse: eu sempre vivi numa terra quente. Eu não suporto viver numa terra fria. E se existe esse plano de viver no futuro perto da casa da sua família, eu não vou acompanhar você. Então, parecem coisas pequenas, mas que têm que ser faladas. Agora, para os casados, blindagem. Mantenham a transparência na vida do casal. Onde entra o segredo, uma senha escondida, uma conversa apagada no celular, a sabedoria se retira e a armadilha do capítulo 7 se instala. Essa questão de senha no celular é apenas um exemplo. Existem pessoas que escondem como usam seus recursos financeiros. Às vezes a compra de um sapato, de uma bolsa ou de um relógio, né, algum equipamento para o trabalho sem a conversa com a esposa ou a conversa com o esposo pode trazer um desajuste financeiro. Existem várias questões, como por exemplo problemas de saúde com os pais. Os seus pais são os sogros do seu cônjuge. Às vezes não se fala a respeito disso de maneira aberta com o marido, com a esposa, porque se entende que isso é uma questão da minha família. Se você está casado, se você está casada com o seu cônjuge, ele e ela precisam saber a respeito das questões que tocam em você. Então, questões de saúde também são questões na sua família, também são questões que geram impacto na sua vida emocional, na sua vida, na sua preocupação e que precisam ser compartilhados para que o seu par possa entender e até mesmo ajudar você nessas questões no momento em que você passa por elas. Agora, indo para o bloco 2, a anatomia do caráter excelente. Nós vamos ler os versículos 12 ao 21. Resumo da mensagem central. O caráter excelente tem prudência, tem temor ao Senhor com humildade, busca conselho, tem entendimento, tem fortaleza, tem direcionamento, tem justiça e atrai como recompensas as riquezas, a honra, como diz o verso 16, e os bens permanentes, como diz o verso 21. Vamos ler aqui esses versículos e vamos ver que o caráter excelente ele tem uma anatomia. Ele é formado por tudo isso que nós lemos aqui, pela prudência, pelo temor ao Senhor, pela humildade, pelo conselho, pelo entendimento, pela fortaleza, pelo direcionamento, pela justiça e ele atrai como recompensas as riquezas, a honra e os bens permanentes. Vamos ler os versos 12 ao 21. O verso 12 diz: Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Então nós vemos que a sabedoria mora, ela anda junto com a prudência. A sabedoria mora e anda junto com os conselhos. Toda pessoa que anda com Jesus, sendo ele a pessoa da sabedoria, caminha sempre na prudência e caminha também ouvindo os conselhos dos pais, os conselhos dos pastores, os conselhos dos mentores, os conselhos de pessoas que são amigas, que realmente querem o seu bem. Então,
Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Então, o verso 13, ele nos traz um ensinamento sobre o que é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor, que nós temos falado, corresponde ao respeito extremo pelo Senhor, o respeito absoluto pelo Senhor. Colocar o Senhor em primeiro lugar é aborrecer o mal, aborrecer tudo o que desonra ao Senhor e que o desagrada. Como que nós temos conhecimento do que aborrece ao Senhor? Pelo estudo da palavra. Lendo a Bíblia, nós conhecemos o que aborrece o Senhor, o que é mal. Então, quando nós dizemos que a bebida, que o cigarro, que a homossexualidade, que o adultério, que o lesbianismo, que a prostituição configuram pecado, nós estamos dizendo isso porque todas essas práticas levam a pessoa para o lado errado. A palavra pecado significa errar o alvo. O alvo de quem teme ao Senhor é agradar ao Senhor. Então, aquele que teme ao Senhor, que coloca o Senhor em primeiro lugar, ele não vai errar, ele vai procurar conhecer os ensinamentos, os mandamentos do Senhor. E o temor do Senhor é justamente isso, aborrecer o mal. E o Senhor aborrece a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa. Ele aborrece todas essas coisas. Então, a forma que se trata o cônjuge com soberba, com arrogância, é algo que o Senhor detesta. Aquele que segue um mau caminho, o caminho da infidelidade, o caminho da preguiça, nós lemos isso no capítulo 6 de Provérbios, que o caminho do comodismo, aquele que não se preocupa mais em manter o romantismo dentro da relação, aquela pessoa que relaxa em relação à intimidade do casal. Todas essas coisas são maus caminhos. E a boca perversa, a boca que fere, que machuca, que ofende a pessoa dentro de casa, tudo isso são coisas que o Senhor aborrece. Agora o verso 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Percebe que o versículo 14 diz, meu é o conselho, é do Senhor que vem o conselho e a verdadeira sabedoria. Agora, a palavra sabedoria está em letra minúscula, porque o Senhor está dizendo, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. A sabedoria agora como objeto, como a informação, o conhecimento, a instrução. Ele, que é a sabedoria com letra maiúscula, ele tem a sabedoria com ele. Então, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Vamos lembrar que no livro de Êxodo, quando Deus aparece para Moisés por meio de uma sarça ardente, uma sarça é uma planta que se queima muito rapidamente, ela é uma planta muito frágil. Se você atear fogo na sarça, ela queima em pouco tempo, muito pouco tempo, porque ela é uma planta muito frágil. Mas a Bíblia conta no livro de Êxodo que Moisés estava passando por um local e de repente ele viu uma sarça que pegava fogo, mas ela não queimava, ela não se consumia. E Moisés achou aquilo estranho. Ele foi até a sarça e quando ele chegou naquele local, ele ouviu uma voz e Deus disse, tire a sandália dos pés, porque aqui é um lugar que é santo. Então, Moisés começou um relacionamento com Deus e ele perguntou a Deus, qual o seu nome? E Deus disse, o meu nome é Eu Sou o que Sou. Deus estava dizendo assim, eu sou aquele que tem todo o poder, eu sou o Criador, eu sou o Todo-Poderoso. E aqui no versículo 14, por que nós estamos lembrando desse texto de Êxodo? Porque o versículo 14 diz, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento.
Então, o Senhor, que é Deus, ele tem o entendimento. Minha é a fortaleza. Então, é dele que vem a fortaleza para vencer as tribulações, as ansiedades, as preocupações da vida. Quando elas vêm, aquele que está no Senhor, ele tem a fortaleza do Senhor. Agora o verso 15. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Ele está dizendo que todo aquele que é rei consegue tomar boas decisões quando caminha com ele. Agora, quando um líder, uma pessoa que ocupa um cargo de autoridade, segue pelos seus próprios caminhos e se afasta dos ordenamentos do Senhor, ele não vai reinar com a sabedoria. Mas aqueles que trazem resultados para o bem de todos, esses reinam pela sabedoria, reinam pelo entendimento que vem de Deus. E os príncipes ordenam justiça. Agora, você pode pensar assim: esse versículo 15 é apenas para reis, rainhas, presidentes, governadores. Mas esse versículo se aplica para todos nós. Nós temos uma série de assuntos que são de nossa absoluta responsabilidade. E um dos assuntos que é de nossa responsabilidade é escolher a pessoa com quem vamos viver a nossa vida sentimental. Se uma pessoa não reina na sua vida, se ela não é regida pelos princípios da sabedoria, mas ela resolve escolher mal, ela acaba sofrendo as consequências da sua decisão errada. Então, esse verso 15 é um convite para você ser um rei, para que você seja uma rainha, para que você entenda que você tem na sua mão um cetro muito importante, que é o poder de dizer: essa pessoa vai ou não vai fazer parte da minha vida? Isso está na sua mão. A sabedoria está na sua mão. É você que decide isso. Então, por mim, reinam os reis. Que você possa receber a sabedoria e escolher bem, escolher no temor do Senhor. E os príncipes ordenam justiça. Nós somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, podemos dizer que somos príncipes. Ele é o rei dos reis. Então é seguindo os mandamentos do grande rei que podemos escolher com justiça, escolher o que é justo, o que é certo, o que é melhor. Mas para isso temos que seguir na sabedoria. Agora o verso 16. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Versículo 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então aqueles que buscam cedo a Deus, buscam cedo a Deus, o encontrarão. Verso 18. Aqui nós vemos: riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Então, nesse verso 18, os resultados da sabedoria, os resultados de andar com a sabedoria, se obterão riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Essas riquezas no campo da vida sentimental, a pessoa que caminha com a sabedoria terá relações estáveis, relações duráveis, de longo prazo, que durarão por toda a vida. Versículo 19. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. 20. Eu faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Quem anda com a sabedoria caminha no caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. E 21. Para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Então nós vimos aqui que esse segundo bloco fala a respeito da sabedoria, dos seus benefícios, dos seus resultados, das suas consequências. Voltando aqui, o resumo da mensagem central é que o caráter excelente tem a sua anatomia. Um caráter excelente se revela com prudência, com temor ao Senhor, com humildade, conselho, entendimento, fortaleza, direcionamento,
justiça e atrai como recompensas as riquezas e a honra. Aqui está verso 16, mas nós acabamos de ver que é o verso 18, na verdade, e os bens permanentes, como diz o verso 21. Os principais ensinamentos espirituais. O filtro do temor a Deus. O temor a Deus é um filtro. O versículo 13 dá a maior definição de caráter da Bíblia. O verdadeiro temor ao Senhor se manifesta em aborrecer o mal. A sabedoria detesta o orgulho, a arrogância e a mentira, que é a boca perversa. As riquezas duráveis. O fruto da sabedoria não é passageiro. Ela produz estabilidade emocional, espiritual e material a longo prazo, que é diferente dos prazeres imediatos do pecado. Então, as pessoas que aceitam o convite de uma noite de intimidade ou relacionamentos que não são duráveis, relacionamentos que não têm compromisso, que nascem no segredo, estão caminhando por um caminho torto, um caminho que não vai trazer as riquezas duráveis. Agora, aplicações para o mundo atual. A ilusão das vitrines sociais contra o valor real. Nós lemos isso no verso 11. No mundo de hoje, as pessoas são ensinadas a escolher parceiros baseando-se em filtros de redes sociais, status financeiro ou beleza física, que são os rubis, entre aspas, né? Os rubis modernos. Agora, a sabedoria nos lembra que a estética e a conta bancária não sustentam o lar nos dias de crise. O verdadeiro padrão de escolha deve ser a integridade e a saúde espiritual de quem está ao seu lado. A pessoa que é íntegra, que se entrega por inteiro, por completo a Deus e ao casamento, é essa pessoa que corresponde ao verdadeiro padrão de escolha. E a pessoa que tem saúde espiritual, porque a pessoa que tem saúde espiritual tem primeiramente um compromisso com o Senhor. E o compromisso com o Senhor que essa pessoa tem vai levá-la a assumir o compromisso com o seu casamento e com a sua família. Agora, aplicações para a vida sentimental para os solteiros, evitando os erros. Na hora de observar alguém, use a lupa do versículo 13. Não olhe apenas para os rubis, entre aspas, externos, que são a beleza, as roupas, os bens. Observe como essa pessoa trata os pais. Se ela é arrogante, orgulhosa ou se tem uma boca perversa, entre aspas aqui, que se refere a fofocas, a mentiras. Busque alguém que ame o Senhor de madrugada, pois quem é fiel a Deus no secreto saberá ser fiel a você. Agora para os noivos, a situação real. Existem noivos que gastam 100% da energia discutindo a festa, a decoração e o ouro da aliança, sem atenção no fruto da prudência e nos conselhos da palavra. Um conselho prático: invistam em cursos de noivos e leituras bíblicas juntos. O ouro refinado do versículo 19 é o caráter que vocês usarão quando as crises da vida real chegarem. Com relação aos casados, conflitos evitados. As pessoas que seguem no caráter, na prudência, nos conselhos, no temor ao Senhor, na humildade, tudo que nós lemos aqui nesse segundo bloco, isso evita crises geradas pela soberba. Em uma discussão conjugal, a arrogância quer, entre aspas, ganhar a briga, fecha aspas, mas a sabedoria quer, entre aspas, salvar a relação. Humildade e temor a Deus no lar atraem a prosperidade e a paz do Senhor. Agora vamos entrar no bloco 3 do nosso estudo, que fala sobre o alicerce que sustenta o futuro. Nós vamos ler os versículos 22 ao 36. Um resumo do que nós vamos ler da mensagem central é que Deus criou todas as coisas com a sabedoria. Sabedoria em letra maiúscula. Deus criou todas as coisas juntamente com o Filho, com Jesus. Então nós devemos dar ouvidos para a sabedoria em letra maiúscula. Devemos dar ouvidos para Jesus. E Jesus, ele é a palavra. Ele se revela pela palavra.
Então nós devemos dar ouvidos a Jesus, que é a palavra, pois aquele que a encontra, encontra a vida. Quem encontra a palavra de Deus, encontra-se com Jesus e alcança o favor do Senhor, que é o verso 35. Mas quem peca contra a sabedoria, violenta a própria alma e ama a morte. Entrando no texto bíblico, vamos ler os versículos 22 ao 36. Veja o que diz o 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Está dizendo que o Senhor, o Criador, antes de criar todas as coisas antigas, ele possuiu a sabedoria. 23. Desde a eternidade eu fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. 24. Antes de haver abismos eu fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. 25. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros. Outeiros são os montes pequenos, são as colinas. Então, antes que os montes fossem firmados, antes das colinas, dos outeiros eu fui gerada. 26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Veja que antes de Deus criar tudo, a sabedoria já estava com Deus. 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. 28. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. 29. Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. 30. Então eu estava com ele, e era seu aluno, e era a cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. 31. Folgando. Folgando significa se alegrando. Então, se alegrando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. 32. Agora, pois, filhos, ouvi-me, ou seja, me escutem, porque bem-aventurados, bem-aventurados quer dizer, porque bem-sucedidos, porque felizes, serão os que guardarem os meus caminhos. A pessoa é feliz quando ela guarda os caminhos da sabedoria. 33. Ouvi a correção, ou seja, ouçam a correção, não a rejeiteis e sede sábios. 34. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Veja que o 34 fala que bem-aventurado, ou seja, bem-sucedido, feliz, é o homem que dá ouvidos à sabedoria, velando as minhas portas cada dia, ou seja, que está buscando a Deus sempre, que está sempre às portas do Senhor, sempre perto dele, esperando as ombreiras da minha entrada, esperando já na entrada da porta, para saber mais da vontade de Deus. Versículo 35. Por quê? Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. O favor do Senhor corresponde àquilo que ele nos entrega como recompensa. Então, o que ele nos dá de recompensa? As riquezas, a honra, a longevidade, a paz. Então, o 35 diz, porque o que me achar, achará a vida. Quem achar a sabedoria, vai encontrar a vida. A vida aqui significa a vida feliz. E alcançará o favor do Senhor. Alcançará os favores do Senhor, que são a saúde, a felicidade, a honra, as riquezas, a alegria, a estabilidade emocional, sentimental, a sua vida familiar estruturada. Essas são as bênçãos que acompanham o favor do Senhor. E aí o verso 36, mas o que pecar contra mim, o que errar contra mim, violentará a sua própria alma, ou seja, fere a própria alma. E todos os que me aborrecem amam a morte. Os principais ensinamentos espirituais é que a sabedoria é a estrutura da criação. Deus usou a sabedoria como alicerce para fundar o mundo. Nós vimos isso nos versos 22 e 31. Se Deus precisou dela, da sabedoria, para criar o universo, como que nós achamos que podemos construir uma família sem ela? Precisamos da sabedoria. O segundo ensinamento, vida ou morte.
Quem acha sabedoria acha a vida e o favor, que é a graça do Senhor. O verso 35. Quem a rejeita não está apenas errando, está violentando a própria alma e caminhando para a ruína. Aplicações para o mundo atual. O imediatismo emocional versus a construção de longo prazo. Nós vimos isso nos versos 22 e 23. A sociedade atual prega o descarte rápido. Se deu problema, separa. Se não está perfeito, descarta. Provérbios 8 nos puxa de volta para a estabilidade. Casamento e família exigem o mesmo princípio que Deus usou na criação: planejamento, paciência e fundamento. Deus usou a sabedoria. Ele fez planejamento, teve paciência e criou tudo com fundamento. Investir na vida conjugal com sabedoria gera frutos duráveis, blindando a família contra a fragilidade dos relacionamentos modernos. Aplicações para a vida sentimental, para os solteiros, noivos e casados. A fundamentação: se você quer que o seu futuro casamento ou seu lar atual seja firme como a criação de Deus, o alicerce diário precisa ser a palavra. O versículo 34 fala sobre velar as portas a cada dia. Não existe, entre aspas, blindagem automática sem a busca constante. Busque constantemente ao Senhor. É essa busca constante que vai dar a você estrutura para vencer no dia mau. Agora, para os noivos e casados, ainda falando sobre a aplicação para a vida sentimental, com relação ao exemplo real. O casal que está com um relacionamento desgastado e frio, e em vez de buscar a Deus juntos nas ombreiras da palavra, prefere, entre aspas, violentar a sua alma, fecha aspas, alimentando mágoas, discussões ou buscando refúgios fora do casamento. E um conselho prático: defina um momento diário, nem que sejam 10 minutos, para orar em unidade. Buscar a sabedoria diariamente garante que vocês alcancem o favor do Senhor para vencer qualquer tempestade. O resumo da mensagem central é que, número 1, a sabedoria é um princípio de construção divino e transparente, cujo valor supera qualquer tesouro terreno. Número 2, a sabedoria oferece um alicerce sólido que resiste ao tempo porque se mostra às claras. E resumo 3, a sabedoria para a vida sentimental busca um caráter moldado no temor ao Senhor e edifica uma família bem estruturada sobre as mesmas colunas eternas que Deus usou para fundar o universo. Conclusão geral de Provérbios 8, número 1. A transparência protege. O amor de Deus é aberto, limpo e transparente. Fuja de tudo que exige sombras e segredos para subsistir. 2. O padrão de escolha. Beleza e posses passam, mas o caráter moldado no temor ao Senhor, que é o verso 13, é mais precioso que rubis e garante um futuro seguro. E número 3. A construção diária. Assim como Deus usou a sabedoria para planejar a fundação do mundo, use-a diariamente para blindar e estruturar a sua vida sentimental. Quem a acha, acha a vida. Ideia principal para Provérbios 8 é que muitas pessoas passam a vida procurando a pessoa certa. Mas Provérbios 8 ensina que antes de encontrar a pessoa certa, nós precisamos encontrar a sabedoria. Essa mensagem vale para solteiros, para noivos e para casados sempre. Desde sempre, aqueles que andam nos ensinamentos que lemos aqui de Provérbios 8 encontram o caminho da felicidade. Então, seja você solteiro, noivo, noiva, seja você solteira, casado ou casada, deve-se seguir a sabedoria, a busca da sabedoria, do autoconhecimento, do conhecimento de Deus, para se ativar a sua identidade, entendendo que você é amado, que você é amada do Senhor, que Deus criou você e Ele busca, Ele quer ver a sua felicidade, andar de acordo com os conselhos, sempre na verdade, fugindo da mentira, sempre sendo verdadeiro, verdadeira, honesto, honesta,
nas suas relações, no seu dia a dia. Essas coisas fortalecem o seu relacionamento e trazem uma vida sentimental que é abençoada por Deus. Uma vida com transparência, onde existe comunicação, onde existe verdade, onde não existe lugar para mentiras, onde existe primeiramente o temor ao Senhor, onde não existe soberba, orgulho, mas existe humildade, compaixão, compreensão, intimidade. Um relacionamento em que os dois se apoiam e realmente estão interessados no bem-estar do outro. E investir no bem-estar do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa é garantir que você também estará bem. Então, que esses ensinamentos de hoje, a busca pelo conselho, pela verdade, pela justiça, pela fortaleza nos dias difíceis, é preciso buscar a fortaleza no Senhor primeiramente, porque tem coisas que afetam individualmente a uma das pessoas do casal. Imagine uma doença numa pessoa, de um amigo, de alguma pessoa que é próxima da família de um dos cônjuges. Todas essas coisas precisam ser conversadas, bem resolvidas, e a compreensão, a compaixão, o amor, que é a disposição em servir o outro, o cônjuge, é o que traz o fortalecimento do seu casamento, da sua relação. E você que é solteiro e você que é solteira, é você buscar o relacionamento com o Senhor, fortalecer o relacionamento com o Senhor, que vai fazer com que a sua escolha seja bem feita. O seu relacionamento com Deus aproxima pessoas que também têm comprometimento com Deus, leva você para o relacionamento com uma pessoa que tem esse comprometimento também. Então, preste atenção em buscar a sabedoria. Ela vale para todos, para solteiros, para noivos, para casados, e ela vale sempre. Quem segue nos princípios do Senhor não tem medo do erro. Sempre dará certo. Como nós lemos, as promessas são de riquezas e honra e bens duráveis. A sabedoria nos apresenta coisas excelentes. É isso que nós lemos hoje. E agora eu quero fazer um convite a você que ainda não entregou a sua vida para a sabedoria, que é a pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é a palavra. É ele que tem a sabedoria. Quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida, você está dizendo que quer ser guiado por ele. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você está dizendo que reconhece que ele veio e morreu pela humanidade, que o sangue dele purifica todos do pecado. Quando você aceita Jesus, você tem o seu nome registrado no céu, no livro da vida, que é um livro onde estão os nomes dos filhos e das filhas de Deus. No dia do julgamento final, você entrará no reino de Deus por ter o seu nome nesse livro. E quando você recebe a Jesus, você recebe o Espírito Santo, que ajuda você a chegar até o céu. Então, se você ainda não fez essa oração, é tempo. Abra o seu coração e reconheça: Jesus é o Filho de Deus. Reconheça: Jesus é Senhor. E confesse com a sua boca que você crê no seu coração que ele ressuscitou dos mortos, porque Deus o ressuscitou. E agora com a boca, com o coração se crê e com a boca se confessa. Faça essa oração agora comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, procure uma comunidade de fé ou uma igreja que prega que somente Jesus salva e que todas as orações devem ser dedicadas exclusivamente a Jesus. Procure esse local para que você possa participar dos estudos da Bíblia e saber mais a respeito de Jesus. Ore
diariamente, ao acordar, agradeça a Deus pela vida e por tudo que você tem recebido. E ao dormir, agradeça por todas as experiências novas, por todos os aprendizados novos e por todo o dia que Deus deu. Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu vou deixar aqui no canto superior direito a playlist de Provérbios e Vida Sentimental. Você vai poder assistir os episódios dos capítulos anteriores se você não assistiu e também vai poder assistir o episódio de hoje que vai entrar na playlist. Abaixo, no canto aqui direito, abaixo, fica o botão de inscrição no canal. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que você lembra agora que precisa ouvir essa mensagem, que precisa ouvir essa palavra. E eu vou deixar no canto superior esquerdo a playlist de provérbios e trabalho. Se você quer a leitura de provérbios na perspectiva do trabalho, da vida profissional, da carreira profissional, você pode acessar os 31 capítulos de provérbios que foram lidos, meditados na perspectiva do trabalho. Tem muitos insights, muitas ideias ali que podem ser usadas para a carreira profissional, para o trabalho, na série Provérbios e Trabalho. Deus abençoe a sua vida grandemente. Continue sempre firme com Jesus. Jesus ele é a sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Caminhe com ele e você receberá uma coroa no final da vida. A coroa que está preparada no céu. A sabedoria é uma coroa. Nós estamos usando o símbolo da coroa no dia de hoje. Mas você também terá uma coroa ao caminhar na sabedoria, que é caminhando com Jesus, que é a coroa da vitória, quando chegar lá no céu. Deus tem uma coroa para cada um daqueles que chegarem até o fim, para cada um daqueles que vencerem esse mundo, a sua ilusão e todas as suas mentiras. Deus abençoe e dê glória ao Pai, porque Ele deu o Filho por nós, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele realmente nos ama e por isso mandou o Filho. Dê glória ao Filho, porque Ele deu a sua vida por amor a nós. E glória ao Espírito Santo, porque Ele nos ajuda, nos segue, nos orienta e nos acompanha e nos acompanhará até a eternidade. Amém e graças a Deus.